Agora é hora de falar do tempo. A chuva da terça-feira causou estragos e prejuízos pela região. Para você ter uma ideia, Lindóia do Sul, o prefeito estima um prejuízo superior a 10 milhões de reais. Vamos acompanhar um giro pelas principais cidades afetadas. Põe no ar. Em Irani, várias comunidades foram afetadas com alagamentos e deslizamentos de terra. Os prejuízos foram registrados em estradas e tubulações. Casas também ficaram completamente alagadas, já que o nível da água subiu muito e até pontes do interior chegaram a ser arrancadas. Em algumas comunidades, o transporte dos estudantes está comprometido. Em Pumirim, o rio Engano saiu do leito e invadiu as principais ruas do centro da cidade. Casas e estabelecimentos comerciais foram invadidos pela água. Outro município que sofre com as chuvas é Ceará, onde foram registrados diversos pontos de alagamento, já que o rio Caçador transbordou, inclusive a sede do Corpo de Bombeiros Militar, que ficou ilhada, dificultando o atendimento. Em menos de 24 horas foram mais de 100 milímetros de chuva. O dono de um caminhão viu o veículo ser arrastado pela água. Foi o meu caminhão, a água está levando. A água está levando. Em Luzerna, a chuva também deixou estragos, especialmente próximo ao Campo Vitória, e também houve queda de barreiras. A Secretaria de Obras do município trabalha agora para solucionar os problemas causados pela chuva. A situação mais grave foi em Lindóia do Sul. O alagamento histórico deixou a cidade praticamente submersa. Segundo informações, não há registros na história do município de situações anteriores como essa. O rio Joaninha, que abastece a cidade, saiu do leito normal e causou alagamentos. O ponto mais crítico é no fim da rua 29 de julho. Casas e pontos comerciais ficaram alagadas. Hoje pela manhã, Lindóia do Sul amanheceu coberta de lama. A administração municipal e os moradores trabalham na limpeza das áreas afetadas. Obrigado, Juninho Espíndola, pelas informações. E também hoje a nossa produção, agora há pouco, fez contato com o prefeito de Lindóia do Sul, o Genir Lolli. Ele nos informou que o município deve decretar situação de emergência. Nesse momento, a administração municipal e a defesa civil estão fazendo levantamentos, mas ele acredita que os prejuízos são superiores a 10 milhões de reais. Também Lindóia do Sul, por pouco a chuva não levou uma vida. Um bombeiro que atuava no salvamento de algumas pessoas que estavam ilhadas quase acabou se afogando. Duas pessoas foram obrigadas a subir em uma árvore depois que o caminhão, onde elas estavam, ter ficado no meio do alagado, ali do rio Engano, saída para a comunidade de Três Pinheiros, e uma retroescavadeira da prefeitura foi utilizada para auxiliar no trabalho do bombeiro. Quando ele fazia os procedimentos, acabou sendo arrastado pela forte correnteza do rio Engano, hein? Ele foi levado pela água e os colegas tiveram muito trabalho para resgatar esse socorrista. Foram mais de 40 minutos e o bombeiro teve que ser levado na concha da máquina até o hospital em Lindóia do Sul. Hoje pela manhã nós fizemos contato com o comandante dos bombeiros e fomos informados que o bombeiro continua internado, mas passa bem. Foi um susto tremendo, né? Aquela vontade de salvar vidas, né, minha gente? O bombeiro acaba se expondo também. E ali naquela região, o bombeiro é bombeiro voluntário, né, produção? É o bombeiro voluntário que faz esse serviço, né? Não é o bombeiro militar. São bombeiros voluntários, são pessoas da comunidade. Então, por pouco, um não acabou se afogando na tarde de ontem. Sorte desta máquina que prestou os apoios necessários e os outros que estavam atentos conseguiram salvar este homem que estava lá voluntariamente também buscando salvar vidas. Sobre esse caso do bombeiro que quase se afogou, o comandante dos bombeiros de Lindóia do Sul, ele vai trazer mais detalhes para a gente. Nós temos um vídeo que chegou agora, a produção me fala. Vamos entender como foi lá. Coloca no ar aqui, por favor. Tinha duas pessoas ilhadas, essas duas pessoas estavam sobre árvores, ilhadas na correnteza do rio. O bombeiro se deslocou ancorado, ele estava ancorado. Quando ele chegou à vítima, veio um escombro, uma porta, supostamente uma porta ou um tablado. Esse tablado foi sobre o cabo que o bombeiro estava ancorado. Com a força da água, esse tablado estava puxando o bombeiro, estava imersindo o bombeiro na água, estava ficando profundamente na correnteza. Então o bombeiro conseguiu se desancorar daquele cabo. Quando ele se desancorou do cabo, a correnteza levou ele sentido rio abaixo. Quando ele conseguiu se agarrar numa árvore, e sim ficou na árvore e até a gente fazer o resgate dele mesmo. Meu Deus do céu, imagina o susto, hein?
Que susto desse bombeiro, que susto das pessoas próximas que estavam acompanhando toda esta situação também, hein? A sorte que conseguiu ser socorrido, segue sendo atendido no hospital, mas passa bem. Então, graças a Deus, no final, embora de todo o pânico, deu tudo certo. E em Ceará, a gente viu no VT ali o desespero do dono do caminhão, que vê o veículo sendo arrastado pela água. Coloca aí, inclusive tem a parte que ele diz: ô, meu caminhão aí, coloca no ar aí, ó. A água está levando. Agora parou, graças a Deus. Você foi meu caminhão. Ele calçou na sarjeta lá. Meu Deus do céu. Olha a situação. Olha os 2 caminhões que eu trabalho ali, ó. Que susto também ali, hein? Você vê o bem que você tem, a água carregando. É algo complicado. O caminhão, ele se moveu por um determinado espaço, por alguns metros, e depois enroscou na sarjeta, tal e coisa, o caminhão parou. Agora, a força da água, rapaz, se alguém cair aí, não se salva não, hein? Se alguém tivesse caído nessa correnteza aí, olha, seria muito difícil de se salvar. Fato que também ganhou ontem as redes sociais, município de Ceará, pessoal, teve um pavorzão tremendo no começo da tarde de ontem. Bom, antes de ontem tivemos um problema de alagamento em Ceará, em Concórdia. Ontem, essa situação de Ceará. À tarde, ali a região de Pumirim, Lindóia do Sul e municípios próximos. Aí todo mundo está perguntando, o tempo está mais ou menos, né? O tempo está mais ou menos. Será que vem chuva por aí?